Agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. O Evangelho de hoje apresenta-nos um encontro entre a vida e a morte, um encontro entre duas multidões, uma multidão que vem a sair de uma cidade que se chama Naim, e Naim é um termo que quer dizer cidade da alegria, da felicidade, das verdes pastagens, onde tudo era belo, tudo era bom, tudo era sublime. É isto que quer dizer o nome de Naim. E da cidade de Naim sai um esquife, um féretro, um caixão, como normalmente nós designamos. E do outro lado, de fora das muralhas da cidade, vem Cristo com os apóstolos e com uma multidão grande que o acompanha. E o Senhor, quando está para entrar, o Senhor, Kyrios, três vezes Santo, o Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, quando se aproxima da cidade para nela entrar, vê este aparato. Da cidade da alegria vem a maior de todas as dores, da cidade da alegria vem a maior de todas as tristezas, porque que maior tristeza pode existir do que uma mãe que enviou, já não tem marido, que não tinha dois filhos, só tinha um, dizia eu, que maior tristeza, dor, que mágoa e desespero e morte de toda a esperança pode existir do que uma mulher que perdeu o marido e perdeu o único filho que tinha. Ela não tinha mais ninguém. Não tinha um segundo nem um terceiro filho e também não tinha marido. E o Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, da mesma forma que teve compaixão pela filha de Jairo, pelo servo do centurião, tem também a mesma compaixão por esta mãe que tem este filho dentro do caixão. O Senhor não está preocupado com o filho morto, o Senhor está preocupado com a mãe que está viva, porque o filho mais tarde ou mais cedo seria ressuscitado, pelo menos no dia do juízo final. Mas aquela mãe não tem nada, e segundo a lei do Antigo Testamento, chamada a lei do levariato, uma mulher que era viúva e que não tinha nenhum filho, ou ia para a casa dos pais, se os pais a recebessem, tinha que pagar as dívidas todas. Se o marido que morreu tivesse deixado alguma dívida, a viúva tinha que pagar obrigatoriamente essas dívidas. Se tivesse um filho, dava ao filho como hipoteca, como penhor, como escravo. Se não tivesse filho, era um problema grave. A lei do levariato também dizia que o povo de Israel, isto dizia o Senhor nosso Deus, na lei que deixou, mesmo assim Deus lembrou-se das viúvas no Antigo Testamento, coisa que o povo e os sacerdotes então não se lembravam de todo. Então na lei do levariato diz que depois de colheres os teus vinhedos, as tuas vinhas, não voltes para fazer, como diz o povo, rabisco, isto é, não voltes para limpar o resto que está lá por apanhar, que não apanhaste na primeira colheita, é das viúvas. Quando limpares a tua terra agrícola e apanhares o teu centeio, o teu trigo, se esqueceres algum óleo de trigo ou de centeio, isso não é teu, é das viúvas. Esta era a lei do levariato, e era mais abrangente do que isto, não vou agora citar a lei toda. Bem, mas era muito pouco o que esta lei do levariato preconizava, dava para que a mulher, a viúva, pudesse viver. Se houvesse um irmão do seu marido, isto é, o cunhado da viúva, se existisse um cunhado quando o marido da viúva houvera morrido, esse cunhado, se ele aceitasse, podia casar com a viúva. E o filho que tivesse dessa viúva era filho, tido como filho, descendente do marido morto, não do pai, não do cunhado. O cunhado dava-lhe a vida, casava com a viúva, mas o filho era do morto.
era do marido que morreu, do irmão, não do cunhado. O cunhado estava ali apenas para cumprir a lei do Antigo Testamento. Vejam, as leis não eram como as leis de hoje, eram leis difíceis, eram leis estranhas aos olhos nossos de hoje. Bem, isto para vos dizer o quê? Que quando Cristo chega e vê aquele caixão e vê que o filho está ali dentro, o filho daquela viúva, o Senhor conhecia tudo isto que eu vos estive a dizer agora, tudo isto que eu vos disse, Cristo conhecia de cor e salteado. Ele era judeu, ele era rabino, ele era mestre, e ele era Deus, e era um homem na sua natureza humana genial, admirável, conhecia tudo também na sua natureza humana. Logo, isto que eu vos disse, o Senhor sabia desde a tenridade, e Ele tem compaixão por aquela viúva, porque Ele sabe que com aquele filho morto dentro do caixão, aquela viúva não tem mais nem casa, nem comida, nem ninguém que a acolha, possivelmente vai morrer da fome, morrer mesmo. Se calhar não morria numa semana, morria em 3 ou 4 semanas, ou num mês ou 2, mas morria. A maioria delas morriam. Dessas vezes, a maioria morriam na antiga lei. Algumas lá, sobretudo se já fossem viúvas idosas, porque já não tinham um cunhado que quisesse casar com elas, porque já eram idosas, então não tinham meios de subsistência. E Cristo sabe isto tudo. Então o Senhor vejam, nosso Senhor Cristo, vejamos nós, a compaixão, isto é, a dor vivida pela viúva de Naim, passou a ser uma dor sentida por nosso Senhor Jesus Cristo, em igual medida. E o Senhor aproxima-se do caixão, do esquife, bem, toquem, e, resumindo a história toda, que já era pequenina, então resumo mais, e diz, levanta-te e anda, e o menino levanta-se e anda, e naturalmente que tudo isto é ato de puro amor da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, se não fosse por esta compaixão profunda pela viúva, não teria feito, como não teria feito pela filha de Jairo. A menina estava doente, lembram-se da história da filha de Jairo? Estava doente, mas não estava morta. E veio pedir a Cristo que a cure. Bem, o Senhor vai a caminho da casa de Jairo, entretanto, para pelo caminho para curar uma outra mulher que precisava de cura. E entretanto diz, olha, não venhas, mestre, que ela está morta, já morreu. Isto é a história da filha de Jairo, resumidamente. E o Senhor chega lá e diz para a família, mas ela está a dormir. Toda a gente ri diante de Cristo, porque todos sabiam que ela estava morta. E o Senhor diz, levanta-te. E a menina levantou-se, porque o Senhor disse que ela dormia. E de facto ela dormia, na morte, mas dormia. Então, isto para vos dizer que Cristo sempre teve, o que movia Cristo é aquilo que nos tem que mover a nós neste mundo. O que moveu Deus para estes milagres era a compaixão profunda, não por aquele que estava doente, mas por aquele que sofria pelas doenças daquele que estava doente, porque aquele que estava doente era profundamente amado, como a filha de Jairo era amada pelo seu pai, como este morto, menino, rapaz, jovem, era profundamente amado pela sua mãe, como outros que o Senhor curou, eram profundamente amados. E o Senhor faz por eles também, porque estão doentes, para os curar, mas em primeiro lugar por aqueles que sofrem com a doença deles. E é isto, amados irmãos e irmãs, que hoje em dia nos faz falta na nossa vida. Pensemos se não nos fará falta. Se não nos fará falta é que a dor dos outros e das outras que estão doentes toque o nosso coração. A nós que estamos saudáveis, que ainda estamos saudáveis, porque não sabemos quando é que também estamos dentro de um esquife. Não sabemos quando é que passa um caixão com o nosso corpo lá dentro, como hoje. No Evangelho de hoje foi o filho da viúva, mas um dia seremos nós também. Mas enquanto temos saúde, lembremos-nos daqueles que não a têm, peçamos a Deus que tenha compaixão por aqueles que precisam, dentre os nossos irmãos, desse milagre, porque nós devemos sentir a dor dos nossos irmãos, na dor que eles sentem. Mas não temos, infelizmente, porque não temos a fé que deveríamos ter, o poder de curar e trazer à vida. O poder de curar e matar um cancro, o poder de curar e matar uma leucemia, o poder de curar e trazer ao equilíbrio da saúde aqueles que não a têm. Então peçamos ao Senhor da vida, àquele cujas palavras transportam vida nelas mesmas, que é Cristo, que faça o que nós, pela fé que ainda não temos, inteira, não conseguimos fazer. Que o Senhor cure, que o Senhor proteja, que o Senhor dê ânimo, dê esperança àqueles que a perderam, dê motivação àqueles que já não têm força nem quase para respirar, que o Senhor acolha a todos nessa compaixão profunda,
idêntica, igual àquela que hoje nós vemos ser a compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho da viúva de Naim. Procurai ser assim, amados filhos. Procuremos ser todos assim, para que o Senhor possa ressuscitar-nos também a nossa alma cheia de pecados, ressuscitá-la da morte, do pecado onde vive, como aquele morto hoje vivia dentro do caixão da morte do filho da viúva, para que o Senhor ressuscite a nossa alma cheia de pecados para a luz eterna, à imagem das velas que nós tivemos na mão durante a panaquida a lumiar, os mortos que queremos ver voltados à vida, que o Senhor ressuscite as nossas almas num corpo que ainda mexe, num corpo que ainda está vivo, mas cuja alma está à beira da morte. É evidente que a alma imortal não morre, mas é uma forma de eu dizer que morta para Deus, ela está viva, mas está virada de costas, está de costas viradas para Deus. É isto que se chama morte espiritual. Ela está viva, que a alma não morre, ao contrário do corpo, morre, terá de ressuscitar um dia, mas a alma está morta quando ela está virada para as coisas do mundo, quando ela está mergulhada nas trevas das coisas que o mundo propõe. Tudo o que o mundo propõe é mau? Não, mas é muito difícil encontrar alguma coisa boa. É muito difícil encontrar alguma coisa boa daquelas coisas, algumas que o mundo ainda tem. É difícil, porque o manancial de coisas más, horríveis, das propostas indecentes, das propostas onde Cristo não está, dos caminhos que o mundo nos aponta que Cristo nunca iria percorrer, nem por lá passar. Quando a alma está neste estado, ela está morta para Deus. Então, peçamos, como eu estava a dizer, que o Senhor ressuscite do mundo das trevas a nossa alma para a luz contemplativa, eterna, incriada, do Deus incriado, nas suas energias incriadas, que são a sua graça, que nos acolhe, nos abraça, nos anima e age em nós, alimentando-nos ao amor de Cristo e à compaixão de Cristo. Quem ama como Cristo, sente a dor dos outros como Cristo sentiu hoje, a dor da viúva de Naim. O Senhor vos abençoe, protege, guarde e vos anime por todos os vossos dias da vossa vida. Que todos os vossos doentes, aqueles que nas vossas famílias tendes, que nenhum na semana que vem esteja mais doente. É possível. Peçamos a Cristo. Ele pode curar. A minha palavra, eu digo bom dia. Pronto. E quando eu digo bom dia, pode estar um bom dia com sol, pode estar a chover. E pronto. Bom dia, era suposto que tivesse bom dia de sol. Não. Às vezes eu digo bom dia e está a chover. Eu digo bom dia e está a fazer o quê? Frio e vento em janeiro, no inverno. Quando o Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, diz bom dia, é mesmo um dia bom. Porque as palavras de Cristo têm o peso da vida que Ele transporta. As palavras de Cristo são vida que atua neste cosmos criado, que atua em nós. É a vida que é posta ao nosso serviço. Então procuremos este amor, tê-lo por Cristo, para que o Senhor possa agir. Porquê? Porque Cristo precisa ser amado? Não. Ele precisa que nós queiramos que Ele haja. Ele precisa que nós queiramos que Cristo haja, isto é, que tenha ações, que pratique atos, aqueles que nós pedimos que Cristo pratique na nossa vida. Senão o Senhor não vem, senão o Senhor não cura, senão o Senhor não ressuscita. É necessário que eu diga: Senhor, vem! Senhor, vem! E então Cristo virá. Rei dos céus, Consolador, Espírito